Graça e paz a todos. Venho novamente trazer um conteúdo da Palavra de Deus para cada um de vocês. E o conteúdo de hoje, o tema desse vídeo, na verdade, se chama Servos Inúteis Somos, né? É baseado nas palavras de Lucas 15, né? Completo. E Lucas 17, do 1 ao 10, que é mais ou menos em Lucas 17, 7, que vai falar essa frase, né? Servos inúteis somos. E eu vou mostrar a vocês que esse é o pensamento correto que a gente deve ter em relação a nós mesmos, ok? E eu vou mostrar o porquê disto, tudo bem? E vamos começar primeiramente com Lucas 15 completo, ok? Lucas 15, vamos lá. Que diz o seguinte, ó. Chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a que está perdida, até que tenha encontrado? E achando-a, põe sobre os ombros, cheio de alegria. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha que estava perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O que deve ser explicado aqui? A gente imagina o seguinte: haverá mais alegria no céu por um pecador arrependido do que por 99 pessoas que estão firmes na presença de Deus, porque quando a gente lê justo, a gente acha que é isso, né? Que estão firmes na presença de Deus e que agradam a Deus, mas não é isso que o texto está querendo dizer, ok? Pelo contrário, o verdadeiro justo de Deus, basicamente, ele se arrepende de seus pecados, ok? Ele não colocaria essa frase, que não necessitam de arrependimento, que o ideal seria que não desejam se arrepender, que não querem se arrepender, que recusam o arrependimento, entende? Então, a frase ficaria da seguinte forma: digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não querem se arrepender. De pessoas que praticam coisas boas, agradáveis à vista dos homens, mas que não se arrependem de seus pecados. É o que Jesus falava dos fariseus, quando em Mateus 23, por exemplo, ele começava a falar dos fariseus, que eles eram semelhantes a sepulcros caiados, que as obras deles pareciam boas aos homens visto de fora, mas o interior, o coração deles estava cheio de podridão, de pecado, entende? Isso que representa os ossos de mortos ali, né? E podridão, que Jesus fala. Representa que eles estão mortos por dentro. A fé deles é morta em si mesmo, porque eles se recusam a se arrepender de seus pecados. Compreende? Então, é basicamente isso. É 99 justos, segundo o mundo, né, que não necessitam de arrependimento, né, ou que se recusam a se arrepender. E ele diz outra parábola: ou qual mulher tendo 10 dracmas, se perde uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com cuidado, né, com diligência, até a achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende,
Novamente, ele está enfatizando o fato de um pecador que se arrepende, compreende? E outra frase interessante que Jesus já falou é o seguinte, que ele veio salvar os doentes, não os sãos. Ele diz que os sãos não precisam de médico. Ou seja, pessoas saudáveis, elas não vão até o médico. É basicamente isso que ele está dizendo. E quem são essas pessoas saudáveis que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer que as pessoas saudáveis é aquelas que estavam enfermas pelo seu pecado, estavam escravas de seu pecado, mas não queriam abrir mão do seu pecado. Essas são as pessoas sãs, que ele diz, que está enferma pelo pecado, que se recusa a ver que está doente por causa do pecado. Que o pecado está adoecendo a alma dela, que está apodrecendo o coração dela. Essa pessoa está com o coração tão endurecido que não sente já os efeitos da maldade do pecado nela. Ela já não consegue enxergar o próprio pecado nela. Tudo que ela enxerga é bondade. Okay? Ela só olha o lado bom de si mesma. Ela não vê nada de mal, nada de ruim no coração dela. É basicamente isso. Ele diz o seguinte: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Essa é a conclusão dessa frase que ele diz que os sãos não precisam de médico, e sim os enfermos. Compreende? Ele diz, não vim chamar justos, homens que se dizem ser justos por si mesmos. Entende? Mas que em seu coração, em seu interior, é completamente podre. Entende? Por mais que os homens, e geralmente, na maioria das vezes, esses homens que se dizem justos são homens que praticam boas obras, que têm aparência de ser bom, mas que no coração tem algo guardado, algo escondido, compreende? E que está completamente escondido à vista dos homens, mas Deus está enxergando o coração dele como um todo, o tempo todo, compreende? E continuando, aqui no versículo 11 de Lucas 15, ele vai dizer o seguinte aí da palavra do filho pródigo, né? A parábola que Jesus conta. E diz o seguinte, ó, disse um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, né? Uma terra muito distante. E ali desperdiçou a sua fazenda, né? A sua parte da fazenda, vivendo dissolutamente, né? Seria vivendo, gastando e gastando sem se dar conta, né? Gastando despreocupadamente, né? Vamos dizer assim. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, um período de grande fome, e começou a passar necessidades. Ou seja, está vendo aqui um filho se afastando do pai, gastando toda a herança. Depois chega um período de fome, ele começa a sofrer por causa das consequências de suas próprias ações, ou seja, ele está sofrendo por causa de pecado. Essa é a conclusão espiritual da história. O pai aqui representa Deus, ok? E os 2 filhos representam 2 tipos de filhos. Os filhos de Deus que permaneciam com Deus e os filhos de Deus que estavam com Deus, mas que se perderam no mundo aí fora, ok? E aí, mais pra frente a gente vai ver a conclusão dessa história, né? O ensinamento que Jesus quer trazer. Ele diz o seguinte: E havendo ele gastado tudo, houve grande fome na terra e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos anciãos daquela cidade, né? O qual o mandou para os seus campos para apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com a lavagem dos porcos, né?
e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui estou passando fome, né? Aqui, como eu posso dizer? Esses trabalhadores do meu pai aqui que ele está falando de servos. Ele está falando quantos servos de Deus não têm o melhor de Deus e eu aqui passando o que estou passando por causa do meu pecado. É basicamente isso. Ele não está querendo tratar de coisas físicas, não é somente a fome física, ok? O fato dele estar sofrendo no corpo de fome física é justamente por causa do pecado dele ter se afastado do pai, ok? E o ato dele pegar a herança para si, com o pai ainda vivo, é como se ele dissesse que o pai dele morreu para ele, entende? É basicamente isso, é como se estivesse abandonando o pai dele, entende? É como se o pai fosse deixado de lado e não existisse mais para ele. Ele diz: levantar-me-ei e irei com o meu pai. Irei falar com meu pai, né? E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus servos, né? Um dos seus trabalhadores. Em outras palavras, ele está falando: eu não quero mais ser chamado como filho, porque não me vejo digno de ser chamado como filho de Deus, mas me chame por servo, por escravo, né? O escravo ele não tem liberdade, o filho ele tem liberdade, compreende? O servo ele se faz preso ao seu senhor, o servo ele fica preso ao seu senhor enquanto ele estiver vivo, compreende? Daí diz o seguinte: já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos seus trabalhadores. Ele pensando consigo mesmo no pensamento, né? E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, né? O pai viu o filho, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e beijou. E o beijou, né? E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o. Comamos e nos alegremos. Então, basicamente é isso. Quando Deus quebranta o nosso coração e a gente volta para Deus, a gente volta justamente com esse pensamento, e esse pensamento é correto, ok? De não se ver digno diante de Deus, de receber tudo que Ele tem para nos dar, né? O perdão, a misericórdia, a nossa vida, o fato de estarmos vivos hoje, né? Basicamente, é justamente isso que a palavra de Deus faz conosco. Ela quebranta a gente e mostra o quão indigno de Deus nós somos, né? Quão indignos de receber algo de Deus nós somos por causa dos nossos pecados. E Deus, em sua misericórdia, geralmente Ele age dessa forma com seus filhos, né? E Ele diz:
Trazei depressa a melhor roupa e vestível, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Então, aqui nesse momento, eles estão alegres porque o pai pensava que o filho tinha morrido. E o que representa esse meu filho tinha morrido que ele fala? Entende? Ora, se o filho estava ali diante dele, deu para perceber que o filho não tinha morrido. Compreende? O fato é, aqui é um pai espiritual falando, ok? Por que ele fala, meu filho tinha morrido e reviveu, ressuscitou? A partir do momento que nós nos afastamos de Deus, que é a vida, Deus é a vida, ok? Tudo que nos resta é o que já está em nós, que é a morte, é o pecado. O pecado passa a dominar em nossa vida como um senhor. A partir de quando o Senhor da vida, que é Deus, que é Jesus, não está reinando sobre nós, nós estamos ali apenas sofrendo por causa do pecado. Ok? Escravos do pecado. E o que é um escravo? Escravo é alguém que não consegue fugir do seu Senhor. Ok? É alguém que é mais fraco que o seu Senhor. E de fato, diante do pecado, nós somos fracos, nós não conseguimos nos livrar do pecado. Só quem consegue quebrantar o coração do homem para que ele possa sentir o seu pecado, o peso das consequências do seu pecado, é o próprio Deus. Se a palavra de Deus fala que o coração do rei está na mão de Deus, como as águas de um rio, e ele inclina para onde ele quer que vá, se assim é com um rei que é mais poderoso, o homem mais poderoso de uma nação, nós que somos plebeus, vamos dizer assim, né? Nós que somos pessoas comuns do povo, tem como nós dizer que o nosso coração é mais forte que o coração de um rei orgulhoso? Porque Faraó foi esse rei que Deus inclinava o coração para onde ele quer que ia, entende? E o próprio Deus falou para Moisés que endureceria o coração de Faraó, compreende? Então, tem como você falar que você é um homem mais orgulhoso do que Faraó, por exemplo? Se o orgulho de um rei o levou à morte, o que eu posso dizer se eu permanecer no meu orgulho? Compreende? E o que ele diz? Qual que é a conclusão de toda essa história do filho pródigo, né? É o seguinte, eles começaram a se alegrar, né? E no versículo 25 ele começa a dizer o seguinte: e seu filho mais velho, isso é, o que estava mais tempo com o pai, né? Que representa aqueles que estão firmes com Cristo. E por que ele está dizendo dessa parábola? Porque isso aqui é uma espécie de pecado, ok? Isso que o filho mais velho está fazendo aqui na parábola é uma espécie de pecado, ok? Por isso que ele está alertando. Ele diz o seguinte: e o seu filho mais velho estava no campo, ou seja, não estava festejando, né? Estava ao longe. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, né? Ou seja, ele estava indo para casa e começou a ouvir as músicas e as danças, né? E chamando um dos servos, perguntou-lhe: o que é aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. E diz as escrituras aqui no verso 28 o seguinte: mas ele se indignou e não queria entrar na casa.
E saindo, o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, né, que seriam as prostitutas no tempo atual, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, né, Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Basicamente é o seguinte: qual é o pecado que está nessa história? Querendo ou não querendo, não se trata apenas de egoísmo e não se trata apenas de inveja, ok? Embora egoísmo e inveja está presente nesse pecado que Jesus está combatendo. Mas se trata justamente de não se alegrar com a salvação do outro, ok? É basicamente o que acontece no mundo aí fora. No mercado de trabalho, por exemplo, uma pessoa é mais aceita do que a outra pelo trabalho que faz, ok? Uma pessoa é mais ouvida do que a outra pelo trabalho que faz, entende? Se um trabalha bem e o outro trabalha mal, o que trabalha bem vai ser exaltado, o que trabalha mal não vai, compreende? É basicamente o seguinte: aqui está falando de dois irmãos, ok? Então é uma palavra mais para a igreja. Serve para o mundo? Serve também. Só que é mais voltado para a igreja, ok? Está falando de um filho que não está alegre. Basicamente que o bezerro cevado foi matado para comemorar a volta do irmão dele, ok? Ele diz que nunca transgrediu um mandamento, ok? O que de fato, se a gente olhar segundo a Bíblia, é mentira, ok? Quem é o homem que nunca transgrediu o mandamento de Deus? Quem que é a mulher que nunca transgrediu o mandamento de Deus? Ok? É a mesma história do, do jovem rico. Ele também disse, os 10 mandamentos eu tenho guardado desde a minha mocidade. Entende? E ele disse, o que me falta ainda? E Jesus falou, vai e vende tudo que tem e dá aos pobres, depois vem e me segue, né? Dá aos pobres, terá um tesouro no céu, depois vem e me segue. E ele se entristeceu e se retirou dali porque tinha muitas posses, né? Então, foi basicamente isso. Esse filho que estava com Deus, ele acreditava que ele sempre cumpriu os mandamentos, sempre estava ali com Deus, não havia abandonado Deus no meio das dificuldades. E aquele filho que abandonou Deus, entende? Aquele irmão que abandonou Deus, saiu da igreja e ele está sendo recebido agora de novo, tal. É como se fosse o seguinte: ele se entristece porque os irmãos dele estão recebendo esse irmão que voltou e ele quer atenção apenas para ele, ok? É basicamente isso. O que a gente tem que entender é o seguinte: não tem nada que a gente faça para Deus que vá além da expectativa do que Deus quer que a gente faça, entende?
Por isso que agora a gente vai para Lucas 17, né? Do 1 ao 10, para esclarecer isso. E disse o seguinte: disse a seus discípulos: é impossível que não venham os escândalos, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos, né? Olhai por vós mesmos. O que ele está querendo dizer é o seguinte: tome cuidado com vocês mesmos. Olhar por vós mesmos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, ou seja, corrija-o, né? E se ele se arrepender, perdoa-lhe, ok? Mas perdoa de todo o coração. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier falar contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Okay? Aqui ele está passando por um processo de conversão, né? E ainda que não esteja no processo de conversão, aqui não está falando de processo de conversão. Está falando de uma pessoa que pecou 7 vezes no dia. Ok? Ele diz: se vier ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos fé. Interessante por que acrescenta-nos fé para perdoar alguém? Ok? Para que ter fé, uma fé muito grande, para dizer eu te perdoo? Porque a natureza humana é inconstante. A natureza humana é maligna. Nós somos maus. Entende? Somos maus por natureza, desde o nosso nascimento. Então é impossível ao homem que ele ceda o seu orgulho, que ele venha a quebrar o seu orgulho e perdoar alguém, perdoar a ofensa de alguém. Porque é sempre o nosso nome que a gente quer preservar. Entende? Então, basicamente, ele diz o seguinte: e disse o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: desagarra daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Ele diz o seguinte: qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega, se assente à mesa, chega e se assente à mesa? Ou seja, uma pergunta: se você tiver uma pessoa que trabalha para você e ela estava trabalhando, e você falar se achegue à mesa, ninguém fala se achegue à mesa sem antes servir você primeiro, né? É basicamente isso que Jesus está falando. E diz: e não lhe diga antes, prepara-me a ceia, né? E cinge-te e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Quem que convida o servo a vir à mesa e alimenta ele primeiro, sem antes que o servo o alimente e depois coma? Entende? É basicamente o que Jesus está falando. Porventura dá graças ao tal servo porque fez o que foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que for mandado, dizei: somos servos inúteis porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Então, qual que é a perspectiva do cristão em praticar as obras se qualquer obra que ele vai fazer é inútil? Se qualquer obra que ele vai fazer, ele vai ter esse sentimento de inutilidade, por qual motivo Deus pede para fazer obras? Pelo simples motivo: você deve o amor ao seu próximo. É o que está escrito na palavra de Deus: não devais nada a ninguém, a não ser o amor. Ok?
o amor que está presente nos mandamentos de Deus, ok? Não devais nada a ninguém, não deva dinheiro, não deva honra, não deva nada. Apenas o amor. É basicamente isso. E por que eu tenho que amar o meu próximo? É para agradar a Deus? Tem a ver com isso. Mas o centro de tudo não é isso. Ok? Eu amo o meu próximo porque eu amo o meu próximo. Entende? Não é com o objetivo de ser salvo. Entende? E eu amo o meu próximo porque eu tenho consciência que serei julgado pela lei de Deus. Compreende? Ou seja, a lei não pode salvar o homem, mas a lei pode condenar o homem. Compreende? A lei não pode salvar ninguém, mas ela tem o poder de condenar todos ao pecado. Entende? Todo aquele que comete o pecado, a lei tem o poder de condená-los a uma condenação eterna. Entende? E eu não falo a lei como algo abstrato, ok? A lei é o desejo, é o coração de Deus revelado a nós, para que a gente conheça a vontade de Deus, ok? Como conhecer a vontade de Deus? Conhecendo os mandamentos, conhecendo a pessoa de Cristo, ok? Conhecendo não somente a lei, não somente a justiça, mas a misericórdia de Deus, e saber conciliar as duas coisas, ok? A justiça e a misericórdia foram cumpridas em Jesus Cristo na cruz, porque é a justiça de Deus para salvar todos aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo, ok? E para cumprir a promessa que fez a Abraão, ok? Que todas as nações seriam benditas, seriam benditas juntamente com Abraão, né? E agora a gente vai para Marcos 8, 34 ao 38, ok? Então, basicamente, a palavra de Deus estava falando aqui em Lucas 17:10, né? Quando fizerdes todas essas coisas que for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. E é só isso que a gente pode fazer, tá? A gente não pode ir além da palavra de Deus. Teve um homem que foi além da palavra de Deus e Deus o exonerou do cargo de rei, que foi Saul. O que Deus mandou fazer? Mate animais, mate crianças, mate mulheres, mate homens, mate o rei, mate toda aquela cidade. É o que Deus ordenou. Destrua toda a cidade. E o que ele quis, que Saul fez? Poupou o rei, poupou algumas ovelhas para dar de sacrifício a Deus, como querendo agradar a Deus além do que Deus pediu. E no exato momento em que ele fez isso, foi a famosa frase que Samuel, né, falou para Saul: melhor é obedecer do que sacrificar, ok? E essa famosa frase ocorreu nesse contexto, de um homem tentando agradar a Deus, indo além do mandato que Deus mandou. Deus mandou matar todos e ele quis poupar para dar de sacrifício a Deus. Ok? Sacrifício era algo que estava na lei de Deus? Era algo que estava na lei de Deus. Era algo bíblico? Era algo bíblico. Mas ele desobedeceu uma ordem clara e direta. Entende? O que Deus falava quando Israel, por exemplo, invadia uma cidade e destruía, e Deus considerava tudo naquela cidade amaldiçoado, anátema. O que ele mandava fazer? Queime tudo, queime ouro, queime prata, queime todos os objetos dessa cidade. Entende? Queime tudo. E os homens que pegavam esse ouro, essa prata para si, traziam grandes consequências em suas vidas, grandes castigos em suas vidas. Ao ponto de que, se eles fossem para a guerra, eles poderiam perder a guerra por causa desse homem que
pegou prata e ouro para si. Isso quando o próprio Deus não destruía esse homem, ok? E junto com a sua família, né? Porque se Deus disse que algo é amaldiçoado para ele, aquele algo é amaldiçoado. E aquele que toma para si, ele se amaldiçoa, ele se arruína, ok? E algumas pessoas pensam, mas a pessoa conseguiu o dinheiro dela por meio de pactos com o diabo, por exemplo. Ela pode pegar esse dinheiro e dar aos pobres? Seria mais fácil se livrar de todo o dinheiro. Seria mais fácil queimar todo o dinheiro, ok? Seria mais fácil perder tudo. Por que eu vou pegar algo que eu ganhei por meios malditos, algo que Deus amaldiçoa em sua palavra, e dá a outro para amaldiçoar o outro? Tá entendendo? Porque se eu adquirir o meu dinheiro por meio de pacto com o diabo, por meio de coisas que desagradam a Deus, por que eu vou querer utilizar do meu dinheiro para querer ajudar o meu próximo? Se eu não pensei nisso quando eu estava com todo aquele dinheiro. Entende? Por que eu vou querer ficar mascarando a minha maldade com uma bondade agora? É melhor se livrar de tudo de uma vez, compreende? Vamos lá então, Lucas 17, do 1 ao 10, né? Já foi já, né? Agora é Marcos, né? Marcos 8. Ok. Marcos 8, 34 até o 38, ok? Diz o seguinte: chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ok? E tome a sua cruz e siga. São 3 coisas diferentes, ok? Negar a si mesmo, abrir mão do pecado, é basicamente isso. Abrir mão de todos os seus pecados. Isso é o negue-se a si mesmo. O tomar a cruz implica em você viver o evangelho com uma perspectiva, viver o evangelho até a morte, ok? Não existe um homem sequer que arrastou uma cruz até o local de sua execução e não morreu por ela, entende? Não morreu sobre ela, ok? A cruz, que é um símbolo de morte, nos tornou um símbolo de vida. Por que símbolo de vida? Porque a verdadeira vida é a vida eterna, não é a vida que nós vivemos agora, ok? As coisas de agora, elas passam, ok? Filho, esposa, tudo tem um prazo de validade, ok? Tudo está fadado à morte, à destruição. Só tem um que não morre, só tem um que permanece para todo sempre, e esse é Deus, ok? Viver o Evangelho com essa perspectiva é difícil, ok? Ele diz o seguinte: e siga-me. Esse siga-me implica em praticar os mandamentos. Ora, a palavra de Deus não fala arrepender-se primeiramente dos seus pecados, depois você é batizado no Espírito Santo e se converte, ok? Vamos falar a verdade, o batismo que salva não é o batismo nas águas, é o batismo no Espírito Santo, ok? Então, se for falar disso, esquece que o batismo nas águas não vai salvar ninguém, ok? É um rito simbólico. Ali está representando que você tem o desejo,
que Deus criou em você, o desejo de morrer para o pecado, que você de fato morreu para o pecado e ressuscitou em Cristo. E que Cristo agora mora no seu coração. E é Ele que vai ditar as regras de como você deve viver a partir de hoje. Ok? É basicamente isso. Isso é o batismo. E por que eu falo que esse carregar a cruz é morrer por Cristo? Porque por causa do verso 35, que é o verso seguinte que diz: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Ok? Como ter total certeza se uma pessoa foi salva ou não? Ora, se uma pessoa morre de velhice ou por um acidente, você não sabe se ela foi salva ou não, concorda? Mas agora imagine que você vê um homem que por causa do Evangelho, por causa de Cristo, ele é açoitado, ele é perseguido, ele é preso e no final da vida dele ele é executado publicamente. Ele é morto por causa de Cristo. O que você imaginaria? Este homem foi salvo segundo as Escrituras ou foi condenado? Você chegaria à conclusão de que ele foi salvo. Ok? Ele foi salvo. Vamos lá. Ele diz o seguinte, que aquele que perder a sua vida no sentido literal, morrer por Cristo, a salvará. Salvará a sua vida. Você quer se salvar? Viva e morra por Cristo. É basicamente isso. Pois o que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Olha só, ele não está falando vida, ele está falando alma, ok? Vida e alma são diferentes, ok? São uma coisa que tem a ver com a outra? São. Sem a alma, o seu corpo não fica de pé, compreende? A alma e a vida, elas são uma coisa só, mas a alma é mais importante que o corpo, compreende? Porque a gente lê que o homem só se tornou alma vivente a partir de quando o espírito entrou no corpo do homem. A partir de quando o espírito que Deus concedeu ao homem entrou no homem. Ele fez as ligações para que a gente pudesse se mover, pudesse falar, pudesse ouvir, entender o que está sendo ouvido. Compreende? Só existe vida porque existe alma. Esse é o método da salvação de Jesus. E eu vou falar para você, não é fácil. Ainda mais você que é pai, que é mãe, é muito difícil você conciliar isso. Você não vê como os ateus vê, que o ser humano é apenas uma matéria, entende? Que depois que morre não tem nada, entende? Você não enxerga dessa forma. Você vê o seu filho como um bem precioso para você, compreende? Você não vai olhar para o seu filho como se fosse meramente pó da terra, que Deus criou, que Deus formou. Você não vai enxergar seu filho dessa forma. Pelo contrário, se fosse assim, Deus não mandaria você amar ninguém. Se todo mundo é meramente pó e merece desprezo, Deus não mandaria você amar ninguém. Entende? Se o ser humano fosse apenas o pó da terra. Entende? Por que fomos formados do pó da terra? Porque Deus já sabia da queda. Deus já sabia de tudo. Compreende? É para que a gente olhe para nós mesmos e a gente saiba do que a gente é feito, da fragilidade nossa. Entende? Do que fomos formados. E que assim como não dá para agarrar o pó, assim também
Não dá para se agarrar à vida de todo mundo como se eles fossem viver para sempre. Compreende? Mas a palavra de Deus diz que Deus, Jesus, o próprio Jesus, que é Deus, que estava encarnado, tendo amado os seus discípulos, as Escrituras diz, amou-os até o fim, até o dia da sua morte. Tendo amado os seus discípulos, amou-os até o fim. E o que a gente percebe? O que aconteceu quando os soldados romanos foram lá para prender Jesus? Ele falou, deixa ir estes, que seriam os 11, né? E as Escrituras diz, ele falou isso para que se cumprisse a Escritura de que todos que me deste não perdeu nenhum, senão Judas Iscariotes, que foi o filho da perdição, né? Como estava predito na Escritura. Então, é basicamente isso. E ele diz o seguinte, pois o que aproveitaria o homem em ganhar o mundo todo e perder sua alma? O que é esse ganhar o mundo todo? Aqui está falando de riquezas materiais, ok? Porque se não fosse riquezas materiais, o verso seguinte não diria isso. Porquanto qualquer que... Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Isso de dar pelo resgate da sua alma, está falando de dinheiro. Compreende? Está falando de bens materiais. Porquanto qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho de Deus, Jesus, se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Ok? Então ele está falando, se nós nos envergonharmos de dizer do Evangelho para os outros, diante dessa geração adúltera e pecadora, Deus se envergonhará de nós quando vier salvar os seus, ok? E o porquê que eu estou falando para você carregar a sua cruz aqui, conforme está escrito aqui na palavra de Deus? Porque a palavra que vem a seguir é um alerta, ok? Sobre a grande tribulação que está para vir, que está para surgir no mundo, da qual todos os homens serão provados em seus corações, ok? Vamos ler Apocalipse 13 completo, ok? Vai falar do surgimento do anticristo, né? Do antimessias. E diz, e eu pus-me sobre a areia do mar. É uma visão que João estava tendo do futuro, ok? Mas ele não estava vendo uma visão clara, era uma visão simbólica do que estava acontecendo no futuro, ok? Tanto que se eu e você estivesse lá, como João Batista, a gente descreveria o que viu da mesma forma que João. A gente não conseguiria descrever de outra forma, ok? Por quê? Porque se nós estivéssemos no lugar de João, teríamos nascidos na época de João e teríamos o mesmo entendimento de João sobre as coisas, ok? A gente nunca teria visto um helicóptero, um tanque de guerra, a gente nunca teria visto essas coisas, compreende? Então aqui diz o seguinte, ó, e eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta, que é uma fera na verdade, né? Que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Ok? Claro, essas cabeças representam 7 reinos, né? Basicamente, né? 7 reinos. O 7º reino é o reino do anticristo. Os 10 chifres representam 10 reis que vão governar juntamente com o anticristo, né? Que seriam 10 presidentes das nações que governariam juntamente com o anticristo. E os 10 diademas seriam
sei lá, autoridades que receberiam junto com a besta, entende? Porque na Bíblia fala que esses 10 reis receberiam autoridade juntamente com a besta e odiariam a prostituta, né? A prostituta representando alguma nação, ok? Sobre as cabeças, um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Ou seja, Satanás, o que ele quis oferecer a Jesus, e Jesus rejeitou, o anticristo aceitou, ok? Que é poder, grande glória, entende? Poder entre as nações, ser o rei de todas as nações, é o que ele ofereceu a Jesus, basicamente. O anticristo aqui está aceitando, né? E viu uma de suas cabeças como ferida de morte. Essas cabeças representando pessoas, governos, né? E viu uma das suas cabeças ferida de morte, que aqui é o anticristo, né? E a sua chaga mortal, a sua ferida foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, ou seja, Satanás, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Ou seja, aqui você percebe que esses homens estão adorando a imagem da besta, estão adorando a própria besta em si, entende? Mas eles não vão olhar para ele como se fosse uma besta, entende? Vão olhar com um olhar de admiração, como se fosse um deus para eles, entende? E diz: e vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram a ela, tal, e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-lhe poder para continuar por 42 meses, que seriam os 3 anos e meio, basicamente. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Ok? Ou seja, dos santos, aqueles que morreram, né? E foi-lhe permitido fazer guerra com os santos, isso é, os que estão vivos na terra, e vencê-los no corpo, na carne, ok? E deu-lhe o poder sobre toda tribo, língua e nação. Ou seja, este será o único homem que terá domínio sobre todo o mundo, ok? E a tecnologia permite que ele faça isso, ok? E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Todos quem? Porque pode falar todos como se fosse todos literalmente. Mas o que a Escritura declara é o seguinte: que adoraram-na todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ele diz o seguinte: se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro, em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Qual que é a paciência e a fé dos santos, basicamente, que ele está dizendo aqui? Que Deus é o vingador de todas as coisas. Que Deus vai nos vingar no final. Ok? Você pode ler aqui, ó, em Apocalipse. Ok, calma aí. Em uma das trombetas aqui, se não me engano,
Basicamente tem uma parte aqui que vai falar sobre os mártires, né, aqueles que vão morrer na grande tribulação, e lá no céu eles começam a pedir justiça a Deus, né, para que Deus faça justiça a eles por causa de todo o sangue derramado na terra. E basicamente Deus diz: descanse por um tempo até que se complete o número de seus irmãos e conservos que deverão morrer da mesma morte, ok? E eles foram decapitados, né? Por causa do testemunho de Cristo. E diz: e vi subir da terra outra besta. Ou seja, a primeira besta é o anticristo, a segunda besta, o falso profeta, ok? E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como dragão. Ou seja, tinha semelhança de cordeiro, tinha semelhança de alguém bom, mas a doutrina era uma doutrina diabólica, ok? E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Ou seja, tem poderes miraculosos, né? E mais para frente a Bíblia vai falar que na verdade eram demônios, né, que agiam neles. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia, e foi-lhe concedido que desse espírito, em outras palavras, desse vida à imagem da besta, né? Hoje a gente conhece como inteligência artificial, né? Para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Ou seja, imagine que criaram uma inteligência artificial que ela está programada para exigir a adoração dos outros, que os outros adorem a ela, ok? Um robô humanoide que está programado para que eles adorem aquele robô, ok? Imagine isso. Basicamente, como ele vai identificar um verdadeiro cristão? Um verdadeiro cristão não se rende a adorar outros deuses. Essa é a configuração dessas máquinas, ok? É basicamente isso. Elas serão feitas para caçar os cristãos, ok? Os verdadeiros cristãos. E exerce todo o poder da primeira besta em sua presença e tal. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem falasse e fizesse serem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é número de homem, e seu número é 666. Seria basicamente o 666 representa praticamente algo que eles têm na cultura, como fala? Na cultura israelita. Eles pegam vários números, somam esses números, e esses números geram um nome ou alguma coisa. Essas letras, eles pegam várias letras que somando elas dá esse 666 e pode formar um nome, ok? É basicamente isso. Por exemplo, o A vale 1, o B vale 2, entende? E por aí vai. Só que no alfabeto deles tem menos letra do que no nosso, né? É basicamente isso.
E vamos concluir lendo Apocalipse 14, do 6 ao 13, ok? Que é a mensagem que traz esperança em meio a todo esse caos, né, que ocorre na grande tribulação. Diz o seguinte: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Ou seja, ele tem um evangelho eterno para proclamar no mundo inteiro. Ok? É o primeiro anjo que está falando aqui. Dizendo com grande voz: Temei a Deus e dar-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Nós, como seres humanos, fizemos a nossa parte de levar o evangelho a todas as nações, concorda? Sim. E agora, Deus, na grande tribulação, envia anjos para pregar ao mundo. Anjos para pregar ao mundo. Mas como as pessoas não acreditam no sobrenatural, elas podem dar desculpa de um monte de coisa. Compreende? Dizendo com grande voz: Temei a Deus e dar-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Quando ele declara isso, ele está querendo declarar o seguinte: arrependam-se dos seus pecados, porque a ira de Deus vai descer à terra. É basicamente isso que ele está querendo dizer. Por isso que ele fala: temei a Deus, tenham medo de Deus. Por isso que Jesus disse: não temos que mata o corpo e nada mais podem fazer. Eu direi a quem devem temer. Temam aquele que, depois de ter havido matado o corpo, pode lançar tanto a alma quanto o corpo no inferno. E mais para frente você lê em Apocalipse: a besta e o falso profeta, ainda vivos, são lançados no lago de fogo. Ok? O anjo, o outro anjo, né, o segundo anjo, seguiu dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Vinho da ira da sua prostituição. Aqui representando que corrompeu o coração dos homens com o pecado, com a medida do pecado deles. Tanto que fala no livro de Daniel que nas profecias o anticristo fortaleceria a mão daqueles que abandonassem a santa aliança, que é abandonar a palavra de Deus, abandonar Deus. Aqueles que abandonar o Deus de Israel, o Deus dos cristãos, ele vai fortalecer a mão com riquezas, com honras e por aí vai. Ok? Daí diz: deu de beber do vinho da sua ira, da ira da sua prostituição. E o seguiu o terceiro anjo, dizendo, com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, o anjo, um enviado de Deus. O que é um anjo? Um mensageiro. Ele está entregando uma mensagem que Deus mandou ele entregar. Ok? Uma mensagem direta. E ele diz o seguinte: se alguém adorar a besta ou a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, você pode falar: mas isso é você que está falando. Entende? É você que é um pecador que está falando que se eu colocar a marca eu vou para o inferno. Então eu não vou acreditar. Mas e quando é um anjo falando que não tem pecado? Você acredita ou não acredita? Porque se não acredita já é rebeldia sua. Compreende? Diz o seguinte: se adorar a besta, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos de Deus.
e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, não tem descanso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados. O que é bem-aventurados? Muito feliz. Ok? Muito feliz os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito Santo, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os acompanhem. Basicamente, as suas obras dão testemunho de que verteram a sua vida por Deus e que Deus não se esquecerá deles. Ok? E logo depois ele fala da ceifa e da vindima. Ok? E olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e cega, e já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a foice à terra, e a terra foi cegada. O que foi cegado? Pessoas, almas, ok? E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha um poder sobre o fogo, que seria o lago de fogo, né? E clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo: lança sua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra. As uvas, né, que seria, né? Porque já as suas uvas estão maduras. Quem são as uvas? As pessoas que serão condenadas, ok? E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade santa, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Ok? Esse grande lagar representa já o lago de fogo, ok? É o inferno já. Ok? E a representação de o lagar foi pisado, né, fora da cidade, representa a cidade santa, Jerusalém celestial, ok? Então, a gente tem que ter essa consciência. Existem pessoas ruins e existem pessoas boas, que ambas vão para o inferno, ok? Existem pessoas ruins e boas, e ambas podem ir para o inferno. Por causa do quê? Por causa do coração, ok? Por causa do pecado. Mas o que Deus olha é o coração. No final da sua vida, o que mais vai contar é o quanto você amou a Deus. Ok? Eu te pergunto, qual obra você pode fazer no momento em que a sua vida está em perigo? Que tipo de obra você pode fazer para agradar a Deus? Ajudar órfãos e viúvas vai te salvar? Ajudar os necessitados vai livrar a sua vida da morte? Quando a imagem da besta vinha exigindo adoração de você, vai livrar a sua vida da morte? Não. Só o que vai livrar a sua vida da morte, e a morte que eu estou falando é a morte eterna, a condenação final, é a sua fé em Jesus. A fé
verdadeira em Jesus, ok? Você não pode naturalizar algo que é espiritual, ok? Você não pode naturalizar a fé. O que a palavra de Deus diz? Crês tu que há um só Deus? Fazes bem. Até os demônios creem e se estremecem de medo de Deus. Não basta crer que Deus existe. Não basta crer em Deus. Deus é com aqueles que o amam, o buscam. É o que a palavra de Deus diz. Eu amo os que me amam e me acharão. Os que madrugam para me buscar. E tem outra palavra que se conecta com essa. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem, quando desejarem ter comunhão verdadeira comigo, de todo coração. Esse comunhão verdadeira não está no versículo, eu estou falando para vocês entenderem, ok? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Esse coração aqui que está falando não é um sentimento, ok? É um amor verdadeiro. Qual que é o amor verdadeiro? Exige sentimento? Tem o sentimento num amor verdadeiro? Tem. Mas o sentimento pode passar. Mas a atitude, não. Ok? Por que um pai dá a vida pelo seu filho? Porque ele ama. Ah, mas não é lógico um pai dar a vida por um filho. Não é racional um pai dar a vida pelo seu filho. Então por que ele faz? Porque é algo que transcende a razão. E é algo também que transcende meramente um sentimento. Porque se tiver algum sentimento que um pai vai ter no momento de dar a vida pelo seu filho, é um sentimento de medo. Ora, temos que reconhecer, nós somos medrosos. Ok? Nós somos frágeis, nós somos fracos. Temos que reconhecer isso. Reconhecer que somente em Deus a gente consegue a coragem suficiente para morrer pela nossa família. E se tem algo que a gente pode fazer para praticar essa morte, na verdade, no momento que a gente tiver que morrer por Cristo, é a gente se preparar para morrer pelos nossos. Entende? Morrer pela nossa família. É o único meio de se preparar para isso. Mas a gente tem que reconhecer também que não é todo o tempo que a nossa família vai estar em risco, que a gente vai ter que arriscar a nossa vida. Ok? É preparar o seu coração para isso. É preparar o seu coração para morrer por Deus. E não é fácil. Mas fica novamente gravado aqui o tema desse vídeo. Mesmo depois de ter feito tudo para Deus, tenham este pensamento em seus corações. Servos inúteis somos, porque não fizemos nada mais do que nos foi ordenado. Só fizemos o que a gente deveria fazer. Como esse sentimento leva o homem a ter mais e mais humildade em seu coração, em se humilhar diante de Deus e reconhecer as fraquezas diante de Deus, ok? Porque Paulo diz, quando estou fraco, aí que estou forte, ok? Quando me sinto fraco, é aí que a fé, a graça de Cristo me fortalece, compreende? Porque ele fala que a graça de Deus é o poder que nos aperfeiçoa, que se aperfeiçoa em nossas fraquezas, entende? Quando a gente acha que a gente não consegue fazer algo, a graça de Cristo abunda em nosso coração de tamanho modo que a gente é levado a uma expectativa maior de amor a Deus. E a última expectativa de amor a Deus, que é dar a vida por Ele. Eu, desde já, digo, e eu considero para mim mesmo, primeiramente, que se no fim da minha vida eu tiver sofrido por Cristo, eu tiver sido perseguido por Cristo, e no fim não der a vida por Cristo, eu considero que eu tive uma vida inútil,
melhor seria não ter nascido. Melhor seria não ter nascido. Mas ao mesmo tempo, eu não vou aceitar perder a vida da minha esposa e do meu filho de braços cruzados. Se pegarem meu filho, minha esposa de refém, eu jamais vou aceitar. Jamais vou aceitar ficar calado. Não reagir. Pode ser o que for. Ok? Deus me colocou aqui para defender a vida deles, com a minha vida. Tanto que fala que o esposo tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja e morreu por ela. Como Cristo amou a igreja? Ele morreu por nós. E que o marido tem que considerar a esposa como um vaso mais frágil. Compreende? Então, assim, a gente deve ser forte para consolar nossa esposa, nosso filho. A gente deve ser forte para protegê-los. Mas a gente não deve sair odiando os outros sem propósito. Se eu considero que alguém deve morrer, eu considerarei que deve morrer se estiver ameaçando a vida dos meus. E não se estiver denegrindo a minha imagem, ofendendo o meu ego. Não. Isso é irrelevante, é um motivo irrelevante para uma pessoa morrer. Ok? Mas agora, ameaçou a minha vida, ameaçou a vida dos meus, eu tenho direito à defesa. Ok? Pela lei de Deus e pela lei dos homens, eu tenho direito à defesa. Ok? Então, basicamente, no próximo vídeo, para esclarecer essa questão de legítima defesa e tal, eu vou procurar trazer justamente esse tema de legítima defesa segundo a palavra de Deus. Ok? Como funciona, o porquê de cada coisa, porque algumas palavras geralmente são mais difíceis de entender, né? Devido a ser o Velho Testamento. Mas, enfim. Graça e paz a todos. Se fortaleçam na graça, na fé de Cristo. Não se cansem de orar, não se cansem de buscar a Deus, não se cansem de abrir mão do pecado, ok? E vivam a sua vida, de fato, de verdade, para Deus, ok? De coração íntegro e sincero, ok? Graça e paz.